Fala pessoal, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre mais um tipo de função, né? Hoje uma função um pouquinho mais usada, né? Um pouco mais conhecida, que é a função exponencial, que é uma função onde geralmente a incógnita está no expoente. Aí a gente tem que fazer um trabalho um pouquinho mais a fundo para a gente conseguir trabalhar com ela, mas não é nada de bicho de sete cabeças, tá? É uma função jamais usada, não é tão, no meu ponto, o que eu tenho visto até hoje, é uma função mais usada, não é tão rara como de se achar uma cobrança numa prova, como a função modular, né? E aí vamos nós aí para a função exponencial. Definição. Função exponencial é uma função de domínio R e contradomínio também R, então o domínio e o contradomínio estão nos reais, né? Definida por f de x igual a elevado a x, em que a é uma constante e a pertence a R, não sendo zero e sendo os positivos, né? Deixa eu ver se é isso mesmo. Não contando zero e sendo os positivos. Então, não sendo zero, porque zero elevado a qualquer coisa vai ser zero mesmo, não vai mudar em nada, sendo função exponencial ou não. Nesse caso aqui, a gente vai ter que trabalhar para a gente achar o expoente. É um pouco diferente das funções que a gente tem quando o x está junto com as constantes, onde a gente vai ter que trabalhar multiplicando, dividindo ele para achar esse valor de x. Se eu não me engano, o Kaique falou que tinha um pouco mais de dificuldade nesse tipo de matéria. Então, Kaique, dá uma olhada na aula, qualquer coisa aí, se você tiver alguma dificuldade, só me dá um help aí, que eu te acompanho aí para a gente tirar as dúvidas e sanar esses problemas aí. Aqui a gente tem alguns exemplos, ó. Na função exponencial f de x é igual a 5 elevado a x, temos que a é igual a 5, na função exponencial 3 quartos elevado a x, o a é o 3 quartos, né? H de x é igual a 1 elevado a x e p de x é menos 3 elevado a x. Não são funções exponenciais, já que a base a deve ser positiva e diferente de 1. Então tem isso daí também, que é uma das nossas leis, que é uma das nossas referências para a gente saber identificar se realmente essa função é uma função exponencial ou não. O a sempre tem que ser positivo e sempre tem que ser diferente de 1, né? Então, a gente tem essas peculiaridades aí para a gente saber se a gente está lidando ou não com uma função exponencial, tá? O gráfico da função exponencial, ele é desenhado meio que como se fosse uma carinha rindo de lado, né? Da forma que a gente tem essas duas formas aqui, ó. Quando A maior do que 1, né, vai ser desta forma aqui. E quando A entre 0 e 1, lembrando que ele tem que ser positivo e diferente de 1. Então, entre 0 e 1, se ele está entre 0 e 1, ele é positivo e é diferente de 1. Então, ele também vale como função exponencial, tá? Aí, ó, quando A maior que 1, ele é crescente, quando A entre 0 e 1, ele é decrescente. E aí vai formar essas meia-lua, como se fosse uma meia-lua, né? Lembrando que aqui ele vai tender a zero, mas ele nunca vai tocar no eixo X, tá? Então, vamos lá. Da definição, né, de função exponencial, a gente conclui que o domínio está no conjunto dos reais, o contradomínio também é no conjunto dos reais, e a imagem ela é do conjunto dos reais, excluindo zero e sendo os positivos, tá? Excluindo zero por quê? Porque nunca vai tocar aqui, né? E sempre positivo, porque ela sempre vai estar
nessa parte de cima do eixo. Ela nunca vai estar transpassada para baixo desses eixos aqui, tá? Isto é, a função exponencial só assume valores positivos. Então, as imagens das funções de uma função exponencial, elas sempre têm base em valor positivo, tá? Quarta definição. Para a função exponencial, temos que, letra A, é estritamente crescente quando A maior que 1. E é estritamente decrescente quando A entre 0 e 1. Né? Não tem raiz real, né? A gente não tem zero dessas funções, né? O eixo x, né, é a assíntota da curva, y é igual a elevado, vamos para o livro aqui, que aqui ficou ruim, y é igual a elevado a x para a pertencente aos reais positivos, excluindo zero. Né? Função injetora. No caso, a função exponencial, ela é função injetora. Né? Seja f uma função de domínio A contida em R e contra domínio R, assim dizemos que f é injetora ou injetiva. Se e somente se para todo x1, x2 pertencente a A, tem-se x1, x2 diferentes. Sendo assim, né, f de x1 diferente de f de x2. Quando a gente vê o gráfico aqui, ó, a gente não tem imagens, né, que com o mesmo domínio deem, que com um domínio que tem mais de uma imagem, né? Que é aqui, ó. Se eu tenho um domínio aqui, que é um x, ele só vai ter esse valor y, ele não vai ter mais valor y para baixo, porque como o gráfico não transpassa o eixo para a parte de baixo, ele não tem como ter valores nas duas extremidades, tá? Por isso, injetora. Consequência dessa função, né? Pelo teorema contrarrecíproco da lógica, podemos concluir que em qualquer função injetora tem-se f de x1 igual a f de x2, x1 igual a x2. Então, se f de x1 é igual a f de x2, o x1 é igual a x2. Então, se eu tenho imagens iguais, os x também vão ser iguais. Eu não vou ter imagens distintas para o mesmo x, tá? Equações exponenciais. Chamaremos de equações exponenciais as equações em que a incógnita aparece no expoente, como eu falei anteriormente, né? De uma forma geral, para resolvermos uma equação exponencial, devemos procurar transformá-la em uma igualdade do tipo ax1 igual a ax2. A gente sempre vai transformar uma igualdade de potência de bases iguais. Tipo, se eu tenho que 2 elevado a x é igual a 8, eu vou fatorar o 8 e vai dar 2 elevado a x é igual a 2 elevado a 3. E aí, pelas nossas relações de igualdade, quando temos bases iguais, os expoentes também vão se igualar. Então, se eu tenho 2 igual a 2, o x é igual a 3. Então, nesse caso aí, x igual a 3, a gente já achou o expoente dessa função exponencial, né? Aí, no caso, ó, A igual a x1 igual a x2, x1 igual a x2. Então, a gente sempre, na função exponencial, a gente sempre vai procurar reduzir ela de forma que eu consiga fatorar ou eu consiga igualar as bases com com o expoente x que eu quero achar e com qualquer outro expoente que eu tenha, né? Para que eu consiga fazer essa igualdade e assim achar o valor desse x. Exemplo, ó, resolvo em R a equação olha lá, 16 elevado a x é igual a 8. Aí eu começo a usar, aqui, gente, vocês vão precisar ter muita atenção e muita lembrança nas propriedades de operações com potência. Bases iguais, repete multiplicação de bases iguais, repete a base, soma os expoentes.
Divisão, repete a base, subtrai os expoentes. Potência de potência, repete a base e multiplica os expoentes. E a fatoração em si, porque são as regras e os quesitos que a gente vai usar muito. Vamos ver nesse exemplo aqui. Ó. Eu tenho um exemplo ó, que 16x é igual a 8. Só que se eu fatorar o 16, eu tenho que 16 é igual a 2 à quarta. Então, eu posso escrever que ó, 2 elevado à quarta elevado a x. É igual a, fatorei o 8 é igual a 2 elevado a 3. Então, olha só, 2, aqui é potência de potência. Ó, eu repito a base, multiplico os expoentes. Então, ó, 2 elevado a 4 vezes x é igual a 2 elevado a 3. Se eu tenho bases iguais, eu tenho que os expoentes também vão ser igualados. Então, eu vou ter que, ó, 4x, que é o expoente daqui, é igual a esse 3, que é esse expoente daqui. Para achar x, eu vou trabalhar como se eu estivesse trabalhando uma equação, uma função normal. Isolo x para um lado e para tentar achar, ó, x é igual a 3, o 4 está aqui multiplicando, vai passar para cá dividindo 3 sobre 4. Portanto, o conjunto da solução em R, né, dessa equação aqui é 3 quartos. Lembrando sempre que a gente tem que ver se os números que a gente achar aqui de solução, ela está dentro do conjunto de solução que ele nos pediu. No caso aqui dos reais, é bem mais amplo, mas se ele tivesse pedido dos naturais ou de alguma outra coisa, ficaria mais difícil da gente trabalhar com relação a esses expoentes, tá? Vamos para o exemplo 2 aqui. O exemplo 2, ó, resolve em R a equação a 2 vezes 4x menos 17 vezes 2 elevado a x mais 8 é igual a zero. Observando que ó, 4 elevado a x a gente pode escrever como 2 elevado ao quadrado elevado a x. Que vai ser igual ó, a 2 elevado a x elevado ao quadrado. Né? Nós temos que ó, a gente vai poder substituir aqui, ó, que vai ficar 2 vezes 2 elevado a x elevado a 2, menos 17 vezes 2 elevado a x, mais 8, igual a zero, que é uma equação de segundo grau, né, em 2 elevado a x, né, porque aqui, ó, 2 elevado a x é igual a 2. Eu, particularmente, prefiro nesses casos aqui, ó, eu posso chamar aqui ó, de 2 elevado a x de y e substituir. Que aí eu vou ficar com ó, 2y ao quadrado menos 17y mais 8. Eu acho que fica mais fácil de trabalhar com uma equação de segundo grau. O livro aqui, ele está identificando aqui também como equação de segundo grau, mas ele não faz essa transição. Pode fazer do mesmo jeito, né? Aí aqui ele vai fazer o x com delta junto, né? Aqui é a parte do x, aqui é a parte do delta, que vai dar, ó, 2x é igual a 8, 2x é igual a 2 sobre 4. Aí aqui, se eu for substituir por x, eu igualo de novo. Se eu tenho y igual a 8 e y é igual a 2x, eu vou substituir, ó, 2x é igual a 8, que vai ser aí no caso 2 elevado a 3, né? Ou 2x é igual a 2 elevado a menos 1. É menos 1 ou é menos 2? Acho que é menos 2. Não, é menos 1 mesmo. É porque é 1 meio, tá certo. É menos 1. Aqui eu simplifiquei e vai dar 1 meio. Né? A menos 1, né? Então x vai ser igual a 3 ou x é igual a menos 1. Portanto, o conjunto de solução em R da solução é menos 1 e 3. Nesse caso aqui, eu não tenho necessidade, dependendo do que for pedido, né? Eu não tenho necessidade de excluir o número negativo. Dependendo, eu tenho que excluir, dependendo do que for pedido, né? Resolvo em R a equação, ó, 3 quintos elevado a x mais 2.
Então, 3 quintos elevado a x mais 2 é igual a 3 quintos elevado a x igual a menos 2, o que em R é impossível, porque dentro dos reais a gente não tem nenhum jeito de resolver isso aqui, né? Pois a função exponencial só assume valores positivos, né? E aqui tem um valor negativo. Portanto, o conjunto de solução é vazio. É outra coisa. A gente tem que prestar atenção que aqui, ó, a solução sempre tem que ter valores positivos. Nesse caso aqui apareceu um valor negativo. Então não tem como a gente resolver essa equação. Inequações exponenciais vão seguir mais ou menos o mesmo conceito da equação. Ó. Vimos que a equação A maior do que 1, a função exponencial é estritamente crescente. Significa que quando A maior que 1, tem-se que f de x1 menor que f de x2, é x1 menor do que x2. Para todo x1 e x2 pertencente a R, ou seja, a gente vai ter o mesmo conceito, né, de igualar as bases com seu expoente para a gente poder fazer isso daqui. Ó. Caso A com A a gente vai estar igual, então esse aqui a gente vai manter a relação com os expoentes. Ó. x1 menor do que x2. E quando A entre 0 e 1, a função exponencial é estritamente decrescente, né? F de x1 menor do que f de x2, x1 maior do que x2 para todo x1 e x2 pertencente aos reais, ou seja, a elevado a x1 menor do que a elevado a x2, x1 maior do que x2. Um exemplo disso, né? Aqui ó, na equação, ó, x é 5 elevado a 2x menos 1, menor do que 5 elevado a 2. Temos base 5, né? Que é maior do que 1. Logo, podemos descrever que ela é crescente. Então, ó, é 5 elevado a 2x menos 1, menor do que 5 elevado a 2. Então, ó, 2x menos 1, menor do que 2. Vou fazer a mesma coisa que eu faço. Ó, jogo esse para cá. Ó, 3, aqui está multiplicando, vai passar para cá dividindo, vai ficar 3 sobre 2. A de baixo é a mesma coisa, né? Como as bases aqui são iguais, nós temos a base que é 2/3, que está entre 0 e 1, então a gente pode, ó, aqui a gente tem que prestar atenção na base, se está entre 0 e 1, ou maior que 1, por causa de inverter esse sinal aqui, ó. Que aqui a gente inverte o sinal quando a gente passa para os expoentes, ó. 2/3 elevado a x mais 2 menor do que 2/3 elevado a 6. Então, 2/3 elevado a 2 mais x mais 2 maior do que 6. X maior do que 4. Então, aqui tá para menor, aqui a gente vai inverter o sinal quando o A estiver entre 0 e 1. A gente tem que prestar atenção na inequação nesse caso aqui. Inequação, essa parte de exponencial é essa parte bem tranquila, né? Mas qualquer dúvida vocês podem me chamar aí, que às vezes ficou alguma dúvida aí pendente. Façam um exercício aí para mim da página 146, números 1 a 5. Me mandem aí a foto. Qualquer coisa, só me chamar aí que eu dou um help para vocês. Grande abraço.